Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20. Vai ser uma leitura um pouco extensa, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão. Quem vem contra nós e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos de coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Glória a Deus, Pai. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, esse texto, que nós lemos agora nessa manhã, ele é vamos dizer, um marco na vida, no reinado de Josafá, a qual Deus operou um grande milagre ali no povo de Judá, o povo de Jerusalém, dando eles um grande livramento. Deus, com teu poder ali, os livrou de uma batalha que eles não conseguiriam vencer. Seria impossível ele vencer aqueles 3 povos, aquela multidão que se levantava para guerrear contra o povo de Judá. Josafá, segundo descreve a Bíblia, ele é um homem que andou nos caminhos do Senhor, o homem que andou no caminho dos seus pais, do seu pai Davi, nos seus ensinamentos, e Deus era com Josafá. E a palavra do Senhor fala nessa passagem, nessa mensagem dessa manhã, que Josafá, ele, ouvindo as notícias que viriam contra Judá, uma grande multidão, um povo que viria para guerrear contra Josafá, Josafá se pôs a orar, a buscar o Senhor. Josafá rasgou as suas vestes, o seu coração se prostrou diante do Senhor e buscou a presença do Senhor. O que Josafá fez foi aquilo que ele recebeu, aquilo que foi ensinado a ele, aquilo que ele ouviu dos pais dele. Salomão, no término da construção do templo, ali Salomão pôs-se a orar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Salomão. E um texto muito conhecido pelos cristãos, pela igreja, escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, fala a respeito. O Senhor responde a Salomão. O Senhor visita Salomão à noite e diz a Salomão: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor responde a sua oração de Salomão. Se o povo se apresentasse diante dele, se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor o ouviria dos céus e abençoaria o seu povo. Então, Josafá fez aquilo que ele foi ensinado, aquilo que ele aprendeu dos seus pais, e ele andava no caminho do Senhor. Em meio às notícias de que vinham contra ele uma grande multidão, que o povo de Judá não poderia vencê-los, ele se põe diante da presença do Senhor, e o Senhor responde ao povo de Judá. O Espírito Santo de Deus veio no meio da congregação. O Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Jaziel, um levita. E esse levita se coloca diante do povo, diante daquela congregação, do povo de Deus, e diz assim: dai ouvidos todo o Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. O Espírito do Senhor veio sobre um levita, veio sobre um homem de Deus, e ele fala ao povo de Deus: dai ouvidos ao Senhor, assim diz o Senhor. Não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos. Postai-vos, em outras versões diz: tomai posição, povo de Deus. Josafá é um homem que andava nos caminhos do Senhor, que andou no caminho dos seus pais, nos seus ensinamentos. Mas a palavra do Senhor dada ao levita, ao povo de Deus: postai-vos. Josafá chama Judá a se humilhar diante de Deus, a orar e a buscar a presença do Senhor. Mas a palavra vinda do levita
do homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus, a mensagem de Deus para a igreja é: tomai posição. Tomai posição. Oraram, jejuaram, se humilharam diante de Deus, mas a palavra de Deus para a igreja é: tome posição. Tomai posição. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele, de uma forma figurativa, ele diz: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, nós somos os ramos. E todo ramo que está nele dá fruto, mas o ramo que está nele e não dá fruto, ele corta e é lançado no fogo. Que palavra para o povo de Deus! Tomai posição. Judá andava nos caminhos do Senhor. Josafá sabia o caminho de chegar ao Senhor, que o Senhor poderia livrá-lo. Ele coloca o povo de Deus diante de Deus, a se humilhar diante de Deus, a orar e a jejuar e buscar a presença dele. Eles estão no Senhor. Mas a palavra do Senhor para o teu povo é: tomai posição, postai-vos. O Senhor diz que o ramo que está nele, ele é o tronco, é ele que dá seiva para os galhos, é ele que faz o galho dar fruto, produzir fruto. Mas o Senhor fala que aquele ramo que não dá fruto, ele colhe. E o que isso não quer nos dizer, irmão? Que nós possamos estar na casa do Senhor, possamos orar, jejuar, mas se nós não tomarmos posição, o Senhor vai nos cortar e vai nos lançar fora. O Senhor Jesus, na sua palavra, ele diz que o ramo que está nele, que não dá fruto, ele vai cortar e vai lançar fruto. E aquele que está nele, que dá fruto, ele vai podar para que venha dar mais fruto. Nós precisamos dar fruto, mais frutos. Amém, irmãos? Tão certo como o ar que nós respiramos, um dia nós iremos encontrar com o Senhor. E a palavra do Senhor, Jesus nos conta que toda a terra irá encontrar com o Senhor. Os crentes, os cristãos também irão encontrar com o Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? O Senhor aqui está falando de pessoas que estavam na presença dEle, que buscavam a Tua presença, mas que não tinham uma posição no Senhor, não tomaram posição diante de Deus. O Senhor diz para ele que ele não os conhece. Nunca vos conheci. Nunca quiseram fazer a vontade do Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, a maldade. Irmãos, nós podemos estar na casa do Senhor, orar, jejuar, buscar o Senhor, mas se nós não tivermos uma posição diante do Senhor, naquele grande dia, o Senhor vai falar para nós que Ele nunca nos conheceu. Nós precisamos tomar posição diante do Senhor. Eu tenho um pouquinho de tempo de convertido, e logo quando eu converti, uma igreja grande, em que as pessoas entravam e saíam, e muitas das vezes tinha pessoas que tinham vários anos ali, que nunca tomaram posição diante do Senhor. O Senhor nos chama para nós fazermos a vontade dEle, dar fruto para Ele. Quando Ele diz ali: eu sou a videira e nós somos os ramos, que o ramo precisa dar fruto, se não dá fruto Ele vai cortar. Esse cortar vai ser no grande dia que encontrarmos com o Senhor. Nós não devemos nos enganar, irmãos, acharmos que nós não estamos aqui para servir. Nós não estamos para ser servidos. O Senhor nos chama para cuidar, para servir, para fazer a vontade dEle. O maior no reino de Deus
ele tem que ser o menor. E a palavra do Senhor, em outro texto, o Senhor diz que, no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 25, Mateus 25, o sermão profético do Senhor, né, que começa no capítulo 24, ele vai até o final do capítulo 25, fala dos últimos dias, o juízo final, a qual o Senhor vai reunir todas as nações diante dele. Uma passagem até muito conhecida por nós, né? Tive fome e não me deste comer, estava nu e não me vestistes, estava preso e não fosse me visitastes. Dá a entender a impressão de que os cristãos não praticam a caridade, não é verdade? O cristão ali dá a entender que são os cristãos que ali não socorrem ali o necessitado, dá a entender que são os cristãos que não vão visitar aqueles que estão presos, estão em cadeias. Mas não. É isso também que o Senhor quer que nós façamos. Que nós vamos socorrer o necessitado, mas principalmente vamos servir ao Senhor. Servir na casa dele. O versículo 40, o Senhor responde: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós temos que estar prontos para servir ao Senhor. Nós precisamos tomar posição diante do Senhor. Essa semana foi postado no grupo, na rede social da igreja, a nossa missão. Qual que é o seu chamado? E eu converso às vezes com muitos cristãos, e os cristãos às vezes eu pergunto: ô irmão, qual que é o seu chamado? Qual que é o seu ministério? Irmãos de 10, 20, 30 anos. Não sei, estou esperando o Senhor falar comigo. A nossa missão é a missão de toda a igreja sobre a face da terra. Ide, pregai o evangelho, ensinai e batizar. Marcos traz com uma riqueza de detalhe muito grande para nós, que mostra se realmente nós estamos cumprindo ali o ide do Senhor, o que vai acontecer. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O chamado de Deus universal para toda igreja. Qual que é o seu ministério? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele continua: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão em línguas. Irmãos, isso está acontecendo, mas está acontecendo tão pouco. Vocês têm visto os sinais do Senhor? A igreja tem se manifestado os sinais do Senhor no meio da igreja? Qual é o ministério nosso? Qual é o nosso chamado? Você já se perguntou qual que é o seu chamado no meio da igreja? Eu, por algum tempo, às vezes, converso com alguns irmãos, e os irmãos, às vezes, dizem para mim que não sabem qual é o seu chamado. O Senhor nos dá uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Postai-vos, tomai posição diante de Deus. Voltando, 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá se põe diante de toda a congregação. 20. Pela manhã cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Onde está a nossa segurança, irmãos? Em quem nós temos crido? Belo Horizonte não tem mar, mas já se ouve falar que está vindo uma nova onda aí. Não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns meses e todos nós estaremos aqui por causa dessa nova onda. Mas a palavra de Josafá para o povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A segurança não é se isolar, não é fugir. A nossa segurança é estar no Senhor. Jó, ali diante ali dos seus amigos, né? Os amigos dele lá questionando ele. Jó diante dos seus amigos, ele vai se justificar pelas palavras dos seus amigos. E Jó diz para os seus amigos, Jó ali sofrendo o seu pior momento da sua vida, a perda, não digo dos bens materiais, porque isso são coisas menos importantes, mas ele perdeu os seus filhos. A sua esposa, ele vê ela como louca diante dele pelas palavras que ela fala. E seus amigos, ao invés de ir lá consolar ele naquele momento difícil, ali estão ali mais para repreendê-lo, né? Mas Jó, no momento mais difícil que ele está vivendo, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele, a sua integridade. Ainda que ele venha morrer, ele espera no Senhor. Crê no Senhor, seu Deus, estará seguro. Mas tomai posição diante do Senhor. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperidade, a gente aprende na escola dominical, na igreja, que é a ausência de necessidade. O profeta, uma das profecias que foram deixadas para nós, é que se nós permanecesse nele, em Cristo Jesus, fizéssemos a vontade dele, nada ele ia nos deixar faltar. João 14, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, fazem a minha vontade. Mateus capítulo 6, buscai o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Credes nos seus profetas, o maior profeta, a profecia que ele nos deixou em tempo tão adverso que nós estamos vivendo. E nós vamos prosperar, não vai nos faltar nada. A palavra do Senhor para a igreja nessa manhã é: postai-vos, tomai posição. Amém, irmãos?